Fala pessoal, mais um vídeo de curiosidade da Golden Era aqui pra gente, como de costume, porém dessa vez a gente vai fazer um vídeo excepcional em comemoração ao aniversário do Schwarzenegger que ocorreu essa semana, e a gente vai falar sobre a era Schwarzenegger no Mr. Olympia. Para começar, a gente precisa obviamente mencionar a chegada do Schwarzenegger nos Estados Unidos, que ocorreu em 1968, e a sua derrota para o Frank Zane naquele ano. Na verdade, o contexto daquele ano era um contexto um pouco diferente do qual o Arnold estava acostumado, competindo, obviamente, num terreno do qual ele nunca havia competido. O Schwarzenegger tinha acabado de competir no Mr. Universo da NABA em 1968 e foi a convite de Joe Hader para competir no Mr. Universo da IFBB no mesmo ano. Porém, o Arnold teve um processo de viagem, ele não tinha visto, ficou na casa do representante do Joe Hader, ainda na Inglaterra, e nesse período ele não se alimentou direito, não treinou direito, fora o processo estabelecido também psicológico da chegada dele nos Estados Unidos, encontrar todos os grandes ídolos que ele via na revista. Então aquele realmente não foi um bom início do Arnold na IFBB e nem nos Estados Unidos. Ele perde o show, porém não a confiança do Joe Hader. Ele conhece ainda no evento um atleta chamado Don Peters, que treinava na Vince's Jeans. O Joe Hader então o aconselha a passar uma temporada lá com o Vince Gironda treinando. Bom, o período que Arnold passou na Vince's Jeans foi muito produtivo e ele retorna em 1969 para os palcos, mostrando um shape completamente diferente do apresentado em 1968. O próprio Rick Wayne, que era editor-chefe da revista Muscle Builder, quando viu o Arnold no backstage do Mr. Universo, que acontecia em 69, ele tratou de alertar o Sérgio Oliva do que realmente o esperava naquele ano. Bom, segundo o Rick Wayne, o Arnold tinha chegado completamente coberto de casacos, mas dava para ele perceber que se tratava do austríaco. Bom, o Arnold sobe pela segunda vez no palco do Mr. Universo da IFBB, ele vence o evento. Bom, Rick Wayne perguntou ao Sérgio Oliva se ele havia se impressionado com o que foi apresentado pelo Schwarzenegger no palco. O mesmo respondeu ao Rick Wayne que realmente o garoto era muito bom, mas que ele teria uma enorme surpresa naquela noite. Ao descer para o backstage, Arnold teve realmente uma grande surpresa. Ele encontrou o Sérgio Oliva aquecendo no backstage e, segundo ele mesmo narra, foi como bater numa parede. Ele não fazia ideia do que esperava. Naquele momento, o Arnold teve a sua maior decepção psicológica. Ele percebeu que não poderia vencer o Sérgio Oliva naquele ano. Ele assumiu ali a sua derrota e decidiu até mesmo ir embora. Porém, o Arnold decidiu competir apenas como fator de experiência e, obviamente, para sentir a presença de palco do Sérgio Oliva e, a partir daí, obviamente, perceber no palco as mudanças que deveriam ser feitas para o próximo ano. O que acontece no palco era o que todos já esperavam, uma vitória clara do Sérgio Oliva. Porém, a frase direcionada ao Sérgio Oliva, dita por Arnold no final do show, já deixava claro o que viria a seguir. Arnold olhou para Sérgio Oliva e disse: "Você venceu, porém encontrou um homem à sua altura." Bom, apesar das lições aprendidas em 1969, e a vantagem da altura por parte do Schwarzenegger, ele sabia que algo precisaria ser evoluído, principalmente em suas costas e suas pernas. Bom, foi um ano de vitórias para o Schwarzenegger. Ele vence o Mr. Universo da NABA em Londres, competindo com David Draper e o seu maior ídolo no esporte, o Reg Park. Bom, o Arnold chega para o Mr. Olympia, obviamente uma expectativa enorme é gerada para aquele ano. Porém, uma semana antes do evento, houve uma preliminar para aquele Mr. Olympia. Arnold e Sérgio Oliva competiram no mesmo evento, que foi o Mr. Mundo. No Mr. Mundo, o Arnold vence o Sérgio Oliva. Com a vitória no Mr. Mundo, o que se esperava realmente para a disputa entre Arnold e Sérgio Oliva no Mr. Olympia era uma nova expectativa e, quiçá, um novo resultado. Bom, os dois se enfrentaram no Mr. Olympia de 1970 e, durante a apresentação do Reg Lewis, que era um outro contender que disputava naquela noite, Arnold e Sérgio tiveram uma pequena discussão na subida para o palco. Na verdade, os dois estavam brigando para ver quem subia por último no palco. O Sérgio Oliva disse ao Arnold que ele ainda não era ninguém, que ele não poderia subir por último, porque ele, Sérgio Oliva, era o Mr. Olympia. O Arnold, por sua vez, com a sua risada irônica, disse ao Sérgio que tudo bem, não tinha problema, mas que ele não se esquecesse de que ele já havia vencido no Mr. Mundo daquele mesmo ano, que o negócio estava tão quente, foi uma semana antes. E nesse caso o Arnold permite as honras do rival em subir por último no palco. Durante o pose down,
o Sérgio Oliva parecia meio cansado, perturbado, alguma coisa o impressionava. Não sei se na performance do Arnold ou na sua preparação anterior ao Mr. Olympia. Bom, o Arnold disse ao Sérgio Oliva que ele parecia muito cansado, perguntou a ele o que estava acontecendo, se ele estava certo que iria perder naquele ano. O Sérgio Oliva abaixou a cabeça e começou a sair do palco, numa atitude obviamente inesperada. Bom, Arnold, percebendo que poderia usar aquela situação em seu favor, trouxe novamente o Sérgio Oliva de volta, o abraçou e pediu os aplausos da plateia. Obviamente isso criou uma enorme expectativa com relação ao novo ídolo que se apresentava e impressionou aos jurados. Bom, o Arnold vence aquele Mr. Olympia de 1970, mas como eu sempre digo, o verdadeiro campeão é aquele que defende o seu título. E é claro que o tirateima entre os dois era o mais esperado. Bom, em 1972, Arnold retorna à Alemanha, local onde obviamente ele deu início à sua caminhada rumo à vitória do Mr. Universo, e relembra histórias que foram desenvolvidas ali e reencontra grandes amigos como Albert Buzek, que era editor-chefe da revista Sport Review. Bom, no ano de 72, todos os atletas que estavam impedidos em 71 de competir retornam, atletas como Frank Zene, Franco Columbo, Sérgio Oliva e a estreia do francês Serge Nubret. Bom, mesmo com dois futuros Mr. Olympias no palco e a presença do Serge Nubret, a disputa entre Arnold e Sérgio Oliva estava clara. Realmente ficava evidente que aquele Mr. Olympia era o tirateima entre os dois, após os dois grandes confrontos que foram estabelecidos em 69 e em 70. Bom, Albert Buzek estava fazendo as fotos do evento e naturalmente ele esteve com o Sérgio Oliva no backstage. O Sérgio Oliva naquele período estava sendo treinado pelo Arthur Jones, que era uma espécie de rival comercial também do Joe Hader, entre os outros tantos. O Albert Buzek encontrou o Sérgio Oliva no backstage para fazer algumas fotos e ficou realmente impressionado. Bom, naturalmente o Arnold já havia sido alertado do que o esperava naquela noite no palco. O Sérgio Oliva estava extremamente condicionado e era impressionante de vê-lo no backstage, segundo o Albert Buzek. O local onde os atletas faziam o seu aquecimento era exatamente o local que funcionava o pré-julgamento. Os árbitros estavam colocados em posições estratégicas para pontuar. E uma curiosidade, o resultado do show era realmente estabelecido naquela noite, ou seja, no dia do backstage eles já tinham o resultado. E no dia seguinte, que era o dia do show, os atletas apenas se apresentavam para o público. Sendo pequeno o local, o Arnold estrategicamente comunicou à direção do evento e pediu que eles pudessem resolver o problema. Na verdade, o Arnold sugeriu que fosse recolocado os atletas num local maior. Bom, segundo relatos, o Arnold pediu à organização do evento que pudessem colocar uma cortina preta atrás. Na verdade, era uma intenção de Arnold de se destacar do seu rival. A cortina preta, com a cor da pele do Sérgio Oliva, ofuscaria e, obviamente, tiraria o foco e a interpretação dos árbitros no olhar. O Arnold também usou da sua expertise e experiência adquirida já nos palcos. E toda vez que uma pose era pedida, ele dava um passo à frente, ficava numa posição melhor para a interpretação dos árbitros acerca da avaliação. Bom, na noite do show, o que se esperava era que realmente houvesse um grande confronto entre os dois, e foi o que aconteceu. Na verdade, todos os outros atletas que faziam parte do contexto ficaram ofuscados pela presença do Schwarzenegger e do Sérgio Oliva. Bom, numa decisão muito apertada, o Arnold vence novamente o Sérgio Oliva no tirateima, porém o cubano não ficou satisfeito com aquele resultado e deixaria a IFBB nos anos seguintes.